Mas é naquela hora, sentados na mesa para comer, para fazer, para devolver um bem que aquele homem estranho tinha feito a eles no meio do caminho, que era contar uma história de um jeito de contar a história de um jeito diferente. Mas é naquela hora que aquele homem, aquele estranho, parte o pão. E some. Para mim, isso é maravilhoso. É incrível como esse texto trabalha essa coisa de olhos fechados e olhos abertos. Pois quando Jesus, desconhecido, estava com eles, seus olhos estavam fechados e não conseguiam perceber quem era. Quando Jesus parte o pão e some, seus olhos abrem, mas já não está diante deles aquele a quem haviam reconhecido pelo partir do pão. Ausência, melhor, presença e ausência, olhos fechados e agora olhos abertos. E essa é a beleza do texto. Os olhos se abrem com a não presença, mas com o partir do pão. E o relato deles, a despeito deles terem saído de onde estavam e voltado para Jerusalém, por isso que a gente pensa, os caras andaram 22 quilômetros num dia. Eles saíram correndo e voltaram para o lugar de onde não deviam ter saído. E quando chegam lá, a despeito dos relatos, o mestre ressuscitou, o Simão já viu, eles só contaram dizendo: nós o vimos quando ele partiu o pão. Nós vimos o partir do pão. E ele não estava mais lá. O único relato que eles podiam dizer era que quando Jesus partiu o pão, ele desapareceu. Não era um relato de aparição, mas de desaparição. Porque quando ele partiu, ele sumiu. O que ficou para nós estava aqui. Porque eles vão dizer, por acaso, você não estava sentindo alguma coisa estranha quando conversava com esse homem? Um negócio meio estranho na barriga, uma sensação de que eu conheço essa voz, de que eu conheço essas histórias, de que eu conheço essas perspectivas, que eu conheço isso. O que ficou estava aqui dentro, eles não viram. Né? Na verdade, quando eles viram o partir do pão, eles se tocaram, mas ele não estava mais lá. O que ficou era a experiência do caminho, era a experiência daquela energia, daquele calor que consumia enquanto caminhavam e discutiam e ponderavam sobre perspectivas, sobre suas próprias frustrações, sobre possibilidades de estarem enganados, equivocados quanto ao que esperavam, quanto ao que achavam que devia ser e não era. Tanto é que não foi. E isso faz a gente parar para pensar nas nossas próprias caminhadas, no nosso próprio caminho. Muitas vezes a gente vai ter que dizer, a gente entrou num caminho de Emaús porque a gente só olha e vê as coisas numa perspectiva de frustração, de derrota. E às vezes a gente precisa se encontrar com um homem desconhecido, que a gente não consegue bem saber quem é, mas que diz para a gente que tem um jeito diferente de olhar para essa história, tem um jeito novo de olhar para essa história. E ao olhar de modo novo para essa história, o que acontece é que a gente percebe que não está sozinho. E mais, o quão importante foi essa cena do partir do pão. O quanto isso representa
na, na conversa, no dizer da gente de que sim, Jesus está vivo e presente. É quando parto o pão, não há sinal outro do que isso. Eu fico imaginando que nessa nossa caminhada, nessas nossas longas caminhadas de, às vezes, incertezas, de frustrações, de decepções, de, de não conseguir enxergar nada além de eu eu fiz errado, eu acreditei errado, eu não era, não era isso. E de repente a gente é convidado a olhar para essa estrada e olhar para ela, para essa história que nos fez levar para a estrada e perceber que tem algo que eu não consegui ver antes. O convite de Jesus naquela estrada de frustrações e de derrotas era um convite a olhar de modo diferente essa história. A história não mudou. O fim da história era o mesmo. A injustiça tinha acontecido com Jesus. Ele tinha sido crucificado. Os líderes tinham feito e desfeito da forma como quiseram. Isso era latente e evidente. Jesus não tinha nem como mudar essa história, mas a perspectiva de olhar para isso tudo. Eu fico imaginando como deve ter sido bem diferente essa mesma estrada de Emaús sentido Jerusalém. Porque a estrada de Jerusalém sentido Emaús era uma estrada de frustração e de derrota, com sabor amargo. E como teria sido mais saboroso caminhar ou correr 11 quilômetros a fim de chegar no meio de tudo e poder dizer que não erramos. Não erramos. Sim, nosso mestre foi injustiçado e morto, mas não erramos. Porque quando assumimos caminhar com ele, sabíamos do preço que a gente ia ter que pagar. E agora, mais do que nunca, a gente sabe que vale a pena. Porque ele está conosco quando partiu o pão. E toda vez que a gente parte o pão, a gente lembra, ele anda com a gente, ele caminha com a gente.